moro em Curitiba, um dia bastante frio. Nosso tempo aqui, a partir desses meses de maio, junho, nós enfrentamos uma temperatura bastante fria, mas pela graça de Deus, Ele tem como suprir essa diferença climática e nos dar a condição de vir à sua casa para lhe adorar e lhe servir. Me sinto bastante honrado em perceber o número de pessoas, irmãos, amigos, simpatizantes que temos acompanhado através desse programa. Na verdade, é um programa feito exclusivamente para ministrar a palavra em benefício dos nossos ouvintes, sem interesse qualquer a não ser levar essa mensagem ao coração dos eleitos de Deus para a edificação de suas vidas em Cristo Jesus. Nós sabemos que é um tempo difícil para todos, mas para o povo de Deus é um tempo maravilhoso. Enquanto há muitos lugares que faltam o alimento natural, Deus tem multiplicado para nós não somente o natural, como também o espiritual. Basta você perceber a abundância de sites, de pregadores que estão ao redor do mundo usando esse sistema da internet, onde você tem a liberdade de escolher, mediante a sua espiritualidade, o seu conhecimento da palavra, quem você deveria ouvir e aprender como ser cristão. Pois há pregadores para todos os gostos e há igrejas para todos os gostos também. Depende do grau de espiritualidade que cada um de nós temos e o tipo de alimento que faz bem aos nossos corações. Pois de acordo com aquilo que nós alimentamos, é aquilo que nós somos. Porque o alimento realmente faz a diferença. Assim como disse o profeta, que a alimentação natural está deformando o ser humano com o levantamento, o surgimento de tantas enfermidades e anomalias no próprio corpo humano, nós vemos que, disse o mensageiro, que até mesmo o formato do corpo da mulher está sendo mudado pelo tipo de alimentação que ela está tendo nesses últimos dias, onde ela se torna homem no seu estado físico, a sua aparência, e os homens tornando cada vez mais feminino, tornando cada vez mais o estilo da mulher, e o profeta diz que a alimentação está fazendo realmente essa diferença. Se o alimento natural está deformando o corpo físico, nós notamos que muito mais o alimento espiritual está deformando o corpo também espiritual. Por isso é que nós devemos saber o que ouvimos, o que aprendemos e o que aquilo realmente está causando em nossas vidas. Estamos mais semelhantes a Cristo ou estamos mais semelhantes ao mundo? Porque se alimentamos das coisas do mundo, nós pareceremos mais com o mundo. Se nós alimentamos das coisas de Deus, nós pareceremos mais com Deus. Assim é a lei da própria natureza. Por isso temos procurado, irmãos, ocupar esse tempo, não apenas para ser um tempo a mais, quando você se para diante de um computador, de um sistema, por uma hora e meia, apenas para cumprir um dever de se tornar um religioso, uma pessoa mais religiosa. Mas nós queremos que aquilo que ensinamos, baseado nas Escrituras, possa realmente formar em você, no seu corpo espiritual, o real caráter de Cristo. A palavra se materializando em seu coração, onde o teu gesto, teu caminhar, onde o teu falar seja realmente Jesus, Cristo, vivendo nesse ser que é você. E nós tornamos então a imagem perfeita de Cristo, como era lá no princípio. Portanto, nós
chamamos a atenção de nossos ouvintes para que percebam ou busquem o entendimento das Escrituras e da própria mensagem, para que você próprio faça uma análise daquilo que nós estamos pregando. Se realmente isto é a palavra, a verdade, agarre-se a isto, porque é esta fé que vai nos transformando dia a dia até nos tornarmos um cristão amadurecido, um servo de Deus, um ministro, um irmão para os irmãos, uma irmã para as irmãs, um companheiro, um verdadeiro servo. É bom notarmos que nós não estamos mais falando para um povo leigo, como alguns anos atrás. Hoje nós estamos falando para um povo que tem tido acesso a dezenas e centenas de pregações do irmão Brana. Antigamente nós tínhamos algumas, então se falava qualquer coisa e o povo absorvia como a verdade. Mas hoje você tem um grande número de pregações escritas, você tem o próprio irmão Brana pregando com a interpretação, no qual você pode examinar tudo aquilo que você ouve, se realmente isto enquadra perfeitamente com as profecias, com as promessas de Deus para o nosso dia. E o tema que eu escolhi para falar nesta noite não é mistério, ou mistérios que foram revelados. Mas o tema que eu escolhi é falar sobre ministério. Falar do dom ministerial, do homem chamado por Deus, do ministério aprovado por Deus. Porque nós estamos numa altura de fé, de conhecimento, que nós já podemos perceber e sabemos escolher quais são os homens que preenchem os requisitos das Escrituras para ensinar a palavra de Deus. Porque temos a Bíblia e temos a mensagem que veio revelando esse conteúdo e mostrando e nos trazendo também exemplos de vida para nós podermos fazer uma comparação. Quem é que está realmente nos servindo e o tipo de ministério que está realmente nos alimentando. Pois o profeta de Deus disse que se você não tem um homem que pregue toda a palavra, você deve buscar alguém que pregue toda a palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Lutero não podia trazer isso para o seu povo, pois ele não tinha toda a palavra. Wesley não tinha como pregar isso para a sua igreja, porque ele não tinha toda a palavra, ele tinha parte da palavra. Os pentecostais não podiam pregar toda a palavra, porque não tinha vindo para ele. Mas nós, hoje, não temos escusa diante de Deus, porque toda a palavra que foi prometida para esse último tempo foi trazida para nós. Portanto, hoje nós temos que ter um crente verdadeiro, nós temos que ter um cristão verdadeiro, nós temos que ter um exemplo de uma esposa verdadeira, de um marido verdadeiro, e nós temos que ter o exemplo de um pastor verdadeiro. Porque no tempo que nós estamos vivendo, não se admite mais a parcialidade. Pois Paulo diz, quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será tirado. Portanto, não há lugar mais para ministérios reprovados por Deus, que foram feitos ocasionalmente por determinadas necessidades regionais de um ministério. Eles não foram arrumados, como Ismael, para tampar uma profecia ou uma direção perfeita de Deus, que foi o caso de Ismael, tentando ocupar o lugar de um verdadeiro Isaque. Pela pressa de Abraão e de Sara, geraram então um selvagem que somente trouxe problema para aquela família. E nós sabemos que qualquer ministério que é formado sobre essa circunstância, necessidade, homens que levantam obreiros, como se levanta qualquer outro tipo de operário, e coloca no campo sem nenhuma preparação, sem nenhum ensinamento, onde ele pudesse se parar pela verdade, com a palavra,
para ensinar o povo. E colocam ali, nisso nós vemos todos esses problemas ministeriais e todas essas separações, divisões que têm acontecido, muitas e muitas vezes não é a culpa do povo, é a falta de preparação daqueles que se dizem ser enviados para conduzir o povo, porque o povo terá seus momentos de dificuldades e de provas, como Israel teve quando saiu do Egito, mas tinha um Moisés que podia controlar a situação, suportar, ensinar o povo, porque tinha uma liderança sobre a coluna de fogo, que poderia então levar esse povo a um grau de ensinamento, ao ponto que deu a eles a condição de provar ao profeta Moisés, e Deus vindicou que estava com aquele profeta. Então, o que nós vemos hoje são ministérios que, ao longo dos anos, eles desintegraram, porque no princípio eles não tiveram um ensinamento, não tiveram um exemplo. Eles foram feitos, eles foram arranjados segundo a necessidade de um povo ou de uma região. Por isso, Mombrana, quando ele foi fazer as campanhas na África, ele disse: eu lamento não ter homens treinados aqui, que eu pudesse enviar à África, onde milhares de pessoas renderam a Cristo, e eu não tenho homens qualificados ou treinados aqui para que eu pudesse mandar ali para cuidar daquele povo. Ele disse: eu vou lá, prego o Evangelho, ajudo aquelas pessoas, aceitam a Cristo, mas eles acabam caindo em mão de homens sem nenhuma qualificação. E dentro de pouco tempo depois, aquilo não passa de uma denominação, de uma religião formal, concebida mentalmente por um homem que não foi vindicado pela palavra de Deus. E o que nós estamos vendo são homens desqualificados, porque nós encontramos nas Escrituras os requisitos de um homem para pregar o Evangelho. E muitas dessas coisas não foram observadas. E por não serem observadas, nós teremos também um povo deficiente, um povo paraplégico, uma igreja que não pode caminhar, porque está em sua liderança uma liderança incapaz, imprópria, sem nenhuma vindicação, para levar esse povo ao lugar de perfeição. Por isso, homens, Mombrana pregou a mensagem, homem chamado por Deus. Outro ele pregou, um homem fugindo da presença de Deus. Nós temos a mensagem, nós temos o ensinamento. O povo deve tomar o conhecimento, que tipo de ministério está enquadrado com a carta de Paulo, escrevendo aos Efésios, eu creio, quando ele disse dos 5 ministérios colocados por Deus. A igreja precisaria conhecer essas coisas para testar a sua liderança, se realmente isso preenche os requisitos. Porque o Mombrana disse, algumas pessoas pensam que por ser um bom homem, honesto, ele pode ser um ministro. Há tantas outras qualificações necessárias para ministrar. E há outros que, por ser um homem que tem uma boa palavra, um homem que tem uma boa voz, um homem que tem uma boa dicção, ele pode ser um ministro. Mas isso não são qualificações, isso não são vindicações da parte de Deus para levar esse ministério ou essa igreja à perfeição. Mas nós encontramos na Bíblia, nós encontramos na palavra o princípio como Deus forma um homem. Porque mesmo no caso de Jeremias sendo um profeta, ele disse, eu te escolhi ainda no ventre de sua mãe. Moisés foi escolhido, William Branham foi escolhido. E o profeta disse que pastor nasce pastor. E quando ele nasce pastor, e é para ocupar esse cargo no futuro, o próprio Deus cuida deste homem para um bom casamento, para uma boa criação de filhos. Deus é o Deus que cuida do seu vaso, para que ele possa cumprir o ministério que ele designou para ele e confiou a este homem. Então existe algo que é preparado por Deus para que esse homem venha preencher
os requisitos, porque ele vai tratar da própria família de Deus, da igreja do Deus vivo, e, por que não dizer, ele vai tratar da joia mais preciosa, a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo. Então veja que Deus não confiaria a um homem, a um ministério, sem vindicação, o cuidado de algo tão importante que seria cuidar do seu próprio povo, como Paulo disse, que esses mistérios é para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós precisamos, ouvintes e irmãos, vocês que me ouvem, vocês que são minhas ovelhas, vocês que me conhecem e vocês que estão em outros e tantos campos espalhados por esse Brasil afora e até fora do exterior, precisamos focalizar, olhar nas Escrituras quais são as condições e que tipo de mensagem um pastor tem, um evangelista tem, um mestre tem, um profeta tem, um apóstolo tem. Porque senão nós vamos viver ou vamos alimentar de título e não vamos ter qualquer resultado agradável diante de Deus, a não ser uma aglomeração de pessoas que estão dentro de um avivamento emocional, pulando e gritando, mas não existe substância capaz de dar a esse povo as condições para resistir o diabo, para resistir às tentações, para resistir às provas que naturalmente vêm na vida de cada filho e de cada filha de Deus. Por isso, o homem de Deus, primeiramente, tem que ser provado, experimentado. Ele tem que ser treinado para isso. Ele é treinado no sol escaldante da perseguição e da luta, da rejeição pela maioria, e muitas vezes ele caminhará sozinho pelo deserto, em busca de um gole fresco da água divina, trazida pelo Senhor, aquele que deu água no deserto, através de uma rocha, e muitas vezes o verdadeiro obreiro é aquele que pode verdadeiramente ter passado a experiência da prova e trazer isso para o seu rebanho, como uma testemunha de que ele é realmente um vitorioso. A verdade é que nós temos brincado muito com o ministério, temos brincado muito com a nossa forma de pensar o que é um pastor. E criamos, muitas vezes, um afeto acima da própria palavra, um afeto, e sujeitamos a homens por afeto próprio e não por ver nele o ministério vindicado, chamado por Deus. Nós acabamos nos submetendo a determinados ministérios simplesmente porque nós temos um afeto especial, ou porque fomos com a cara do pregador, ou porque gostamos apenas da maneira do pregador, e nós não estamos observando o que esse pregador tem trazido para o povo, orientado a igreja. E não vemos então, ou temos visto então, muitos lugares, que tornou verdadeiros clubes de ajuntamentos, aonde a vida cristã e o testemunho, que nós achamos, irmãos, que o testemunho de ser uma crente hoje é não cortar o cabelo, é vestir roupa comprida, é não se pintar. Não, isso faz parte da vida cristã. A vida cristã vai muito além disso. A vida cristã é uma submissão à vontade perfeita de Deus, a toda a palavra de Deus, e especialmente quando a palavra de Deus é vindicada para o seu dia, para a sua hora. Por isso Jesus disse, antes vocês não tinham pecado, agora vocês têm pecado porque eu vim. Eu sou a palavra para a hora, eu sou o ministério para o momento, eu sou a palavra manifestada para vocês. Vocês me rejeitarem, vocês rejeitarão a vida e não há esperança para vocês. Então adiantaria ser um saduceu, jejuando 2 vezes por semana, sendo dizimista, indo à igreja, cumprindo todos os rituais. Nós encontramos Jesus pegando pessoas e salvando pessoas que não iam na igreja. Pessoas que não estavam assiduamente na igreja e nem eram dizimistas, e endireitando aquelas pessoas, e a partir daquele encontro, sendo dizimistas, sendo fiéis, indo à igreja,
porque ele não encontrou condição a homens e mulheres que não souberam reconhecer o dia e a hora da sua mensagem. Tudo aquilo que fizeram para trás não adiantaria nada quando se rejeita a manifestação da palavra de Deus para o seu devido dia. Não é um ajuntamento, não é uma igreja em particular. Nós temos que observar ministério chamado por Deus para preparar um povo para o rapto, ou vestir a noiva. Ele tem que ir a essa dispensa dada por Deus, esses 5 ministérios. Ele é levantado para vestir, para costurar o vestido da noiva. As peças foram trazidas, os mistérios foram revelados, a Bíblia foi revelada, entregue ao ministério quíntuplo para que esses homens pudessem, em suas devidas áreas, costurar esse vestido e vestir a sua igreja. O que acontece é que nós vemos evangelistas querendo ser pastores, pastores querendo ser mestres, mestres querendo ser profetas, profetas querendo ser apóstolos e assim por diante, costurando o vestido, mas sem ter a chamada, sem saber dar o ponto certo para fechar aquela costura. Ora, nós sabemos que no celeiro trazido por Deus, através do profeta, aonde eu entro como pastor para pegar a porção para a minha igreja, é o mesmo celeiro que entra o evangelista para pegar a sua porção para evangelizar o pecador. É o mesmo celeiro onde entra o mestre para tomar a sua porção. Mas eu não posso ir ali e tomar a porção do mestre e querer mostrar isso para a minha igreja, ou a porção do evangelista, porque cada homem, na sua qualificação, ele saberá como tomar aquilo e partir aquilo e entregar para a sua igreja. O que nós estamos vendo então? Um aglomerado de pessoas desorientadas por homens que têm seus dons, que poderiam ser bem aproveitados, mas eles não foram ensinados, não conheceram a sua posição, aonde deveria estar, para que pudesse verdadeiramente, então, assumir essa posição de ensinar o povo. Digo que nós reconhecemos os ministérios, nós reconhecemos os homens de Deus. Nenhum desses homens do ministério quíntuplo, ele é sozinho, mas cada um tem a sua contribuição para a edificação da igreja. E por isso nós somos abençoados quando cada um desses mensageiros de Efésios, o capítulo 5, eu creio que é, quando Deus estabeleceu esses homens, então nós, ao conhecer esses ministérios, nós somos alimentados, abençoados. A igreja é abençoada, porque esses ministérios vêm trazendo o alimento, conforme o seu dom, para compartilhar com a igreja. Veja, nós vamos ler mensagem, nós vamos mostrar na mensagem, nós vamos mostrar na Bíblia as qualificações de um homem e como esse homem pode ser aprovado. Essa aprovação, meu irmão e irmã, não é você encher a igreja de membros. Não, porque se isto é a aprovação de Deus, temos tantos homens pregando aí na televisão e no rádio que estão enchendo suas igrejas de membros e continua aquele aglomerado de massa humana que nunca passou por uma transformação. Apenas se uniu a uma igreja, mas não houve um respaldo da palavra de Deus que pudesse mudar a vida dessas pessoas. Há pouco, por exemplo, estava conversando com alguns membros da minha família e estavam me dizendo que viram uma reportagem, eu creio que é no Mato Grosso, onde um médico receitou para uma criança uma dose de vodka. Agora vocês imaginam, ele receitou para uma criança uma dose de vodka, aquilo revoltou a família. E então, depois descobriram que ele tinha receitado para outras pessoas. Veja, é um absurdo você ir a um médico e ele não saber prescrever uma receita para você para te dar saúde. E um pastor que não sabe ministrar casamento e divórcio,
não sabe ministrar para uma família em problema, um evangelista que não sabe ganhar o pecador, um mestre que não sabe como colocar as palavras no seu devido lugar para melhor entendimento da palavra. Agora, você que teve a dose, você deveria denunciar esse médico. Você deveria denunciar esse pastor. Porque assim como você poderia ter morrido com essa dose de vodka, se você não denunciar, você verá outros que serão prejudicados por causa do teu silêncio, por causa da sua postura, de não ter coragem de denunciar que esse médico cometeu um grave erro como isto. E você, que foi medicado por um pastor que te ensinou casamento e divórcio de uma maneira errada, e você por pouco teria morrido se não fosse a graça de Deus, e você não denuncia, você não abre a boca contra isso, você é conivente com aquilo que você deveria se pôr, você deveria se levantar e mostrar. Isso prova o baixo nível espiritual e conhecimento que você tem da mensagem do profeta que nos orientou, porque ele próprio disse: nunca vos deixei de ensinar ou dar a vocês todo o conselho de Deus. Então vocês deveriam, que têm sido prejudicados com ensinamentos errados, com doutrinas erradas, vocês também não deveriam se calar por amor de outros que estariam entrando na mesma fria, estaria indo na mesma direção que você escapou por pouco. Nós vemos que é uma necessidade nós aprofundarmos no conhecimento de Deus, na área para ser um cristão. Mas se você continua recebendo um alimento híbrido, naturalmente você vai ter um corpo imperfeito. Se você está recebendo esse alimento híbrido, você vai ter uma deformação no seu corpo natural, como no alimento natural, como você terá também uma deformação no seu corpo espiritual. Porque aquilo que você recebe é o que estará formando o seu caráter, formando a sua vida para encontrar-se com Deus. E eu quero um homem, eu quero um profeta. Por isso que eu creio em Malaquias 4, se cumpriu em William Branham, porque a sua mensagem, tudo o que ela tem, nós temos para sermos preparados para o arrebatamento, se eu estiver no ministério pastoral, ou evangelístico, ou um ministério do mestre, ou do apóstolo, desses ministérios levantados por Deus, que sabe compartilhar o pão da palavra de Deus de uma maneira correta. Então, isso fará com que eu descanse a minha alma, porque conforme você está sendo medicado, a sua alma está recebendo o alimento e você não concorda com aquilo, você sabe que aquilo não é verdade, e você tem coragem de engolir aquilo caladamente e não tomar uma posição por amor do evangelho, você não está sendo honesto com a sua própria alma, com o seu próprio coração, com a sua própria vida. Você não deveria estar ali. Você não deveria permanecer ali. Você deveria tomar uma posição. Isto é, escolher um outro médico que não venha te dar uma dose de vodka e para te enganar ou te matar, que poderia ter matado esta criança. Veja se não é a circunstância que nós estamos passando hoje. Nós falamos de abertura da palavra. A palavra se abre, e quando ela se abre, todo o sentido dela, toda a revelação dela, tudo o que Deus tinha para nós está quando a palavra se abre para nós. Então você deveria conhecer um verdadeiro pastor, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro ministro, um verdadeiro evangelista. Você deveria, não com egoísmo, não com orgulho, ou com crítica, ou com zombaria, não. Mas você deveria fazer como a igreja de Éfeso fazia. Ele testava os falsos apóstolos e o encontravam mentirosos, porque eles tinham em que se basear a sua doutrina, porque tinha tido um profeta. Nós estamos vivendo, meus amados, em um tempo que você não pode ser enganado. Esse tempo que nós estamos vivendo, quando Deus abriu toda a palavra, é justamente para demonstrar ou mostrar para nós que Satanás, por mais parecido
por mais semelhante que seja com o verdadeiro, você não pode ser enganado, porque toda palavra se abriu, todo o evangelho foi manifestado, toda a plenitude veio até nós. Então nós precisamos conhecer verdadeiramente o que Deus tem prometido para nós nesse último tempo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua igreja de Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. É uma das qualificações de um verdadeiro ministro, é ser dispenseiro dos mistérios. Se você está no ministério que diz não se preocupe com mistérios, não se preocupa com isso e aquilo, você tem que examinar que a carta de Paulo diz que nós devemos ser considerados, veja bem, que os homens nos consideram dispenseiro dos mistérios, como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, se você está num lugar que não prega que os trovões foram revelados, que o sétimo selo não foi revelado, ou você não entende, você não ouve de sétimo selo, você não ouve de trovões, você não ouve de mistério, Paulo disse que você deve ser, que nós somos considerados quando nós falamos dessas coisas. É o que está escrito nessa Bíblia. Agora, você ouve um evangelho choco, você ouve um evangelho de água doce, um evangelho, sabe aquele evangelho, quando você toma um susto, a tua mãe corre logo com um copo de água doce para te dar? E muitas coisas querem tampar o sofrimento, a angústia do povo, com um culto de adoração, de hinos, um ajuntamento de entretenimento para a nossa juventude, dando um copo de água doce para acalmar os nervos de um homem ou uma mulher, de uma jovem, que desesperadamente está buscando por mais de Deus. Mas como não encontra o dispenseiro dos mistérios de Deus, é claro que terá que haver um substituto, uma chupeta adocicada para enganar essa criança, mas não enganará um adulto, que tem o entendimento da palavra e conhece o evangelho como ele é. Esse homem, essa mulher, treinada por Deus, separada por Deus, ela conhecerá o lugar onde ela está, de acordo com aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está recebendo. Então veja bem, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Isso é uma parte. Ministro de Cristo. Eu sou ministro de Cristo. Tudo bem. E o que é mais? E dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo sabia da necessidade de nós termos isto, para que possamos crescer. E ele próprio, pregando aos hebreus, ele diz que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais eram os rudimentos? Até o levantamento dos mortos, a imposição de mãos, e todas essas coisas eram o rudimento da doutrina de Cristo, para que entremos profundamente nos mistérios de Cristo, para levar a igreja, porque essa abertura, a revelação desses mistérios, é que literalmente preparará uma igreja para o arrebatamento. Mas é claro que assim como no princípio a verdadeira revelação trouxe para si morte através do irmão, veja, que a revelação que Abel teve de que o pecado original não foi uma maçã, aquilo foi uma revelação. E não se vê lugar nenhum, ou mencionar lugar nenhum, que Abel leu alguma coisa. Ele foi revelado aquilo. E era algo totalmente estranho. Para começar, o próprio Abel, até onde sabemos, ele era solteiro. Não tinha um conhecimento intelectual, como se desenvolve um nascimento, ou como que é um adultério, como que é a geração de um filho. Quando ele teve a revelação de que aquilo não foi uma maçã, e que aquilo foi um ato sexual, que a sua mãe teve com aquela serpente, e que gerou aquilo, aquela revelação despertou o ódio do seu irmão Abel, que tinha nascido do mesmo ventre, tinha vindo da mesma mãe.
despertou o ódio de Caim, melhor dizendo, pois Caim é irmão de Abel. Então, quando Abel teve a revelação, despertou o quê? O ódio de Caim, porque ele não conseguia acompanhar o crescimento espiritual que Abel estava tendo, o entendimento que Abel tinha, por causa da revelação, porque ambos eram jovens, tinham a mesma idade, nasceram do mesmo ventre, mas o nível espiritual de Abel era um e de Caim era outro. Esta revelação que Abel teve, sem ter nada escrito, mas ele foi revelado que isto era um ato sexual, despertou o quê? Despertou o ódio no seu próprio irmão, chamado Caim, que já que ele não podia acompanhar a revelação, ele partiu para a ignorância para destruir o seu próprio irmão que era revelado. Aquilo era um plano de Deus, porque Caim não era a semente original. E sempre a semente não original vai perseguir a semente verdadeira. Porque a semente verdadeira, ela se parará inteiramente pela palavra. E o próprio Deus revelará para essa semente a condição da adoração. Quais os hinos? Como é que nós nos atuamos na igreja? Tipo de pregação, a ministração da palavra às famílias, porque um pastor é para cuidar de família, ministrar aos nossos jovens, ministrar às famílias, ensinar, educar na vida espiritual, levar estas famílias a um crescimento espiritual. Mas quando o lado oposto não consegue ter a revelação, naturalmente, essa revelação atrairá muitos inimigos. Por quê? Porque lá só tinha Abel e Caim. E atraiu, então, praticamente uma quarta parte da humanidade estava contra eles, só eram 4. Era Adão e Eva, era Abel e Caim. Então, veja bem, nós sabemos que a perseguição, ela veio por causa da revelação. E o próprio Deus deu uma condição para Caim, dizendo, por que você não fez como seu irmão Abel? Em outras palavras, você tem tido um exemplo de alguém que teve a revelação. Por que você não olhou para ele? Ou não perguntou para ele, por que ele estava oferecendo um cordeiro? Por que ele estava fazendo daquela maneira? Ele não tinha humildade para isso. Ele não podia se humilhar, ele não podia perguntar, ele não podia voltar atrás, porque ele era arrogante. Ele nasceu de um pai arrogante, de um ministério arrogante, de um ministério bonito, na verdade. Porque seu pai era bonito, de um ministério arrogante, orgulhoso, que não podia se parar e perguntar como poderia servir melhor ao Senhor. E Paulo, então, está ministrando a palavra e dando a nós o conhecimento de como nós deveríamos fazer para nós cumprir o nosso ministério. Desde logo, a igreja deveria perceber que tipo de ministério está alimentando o seu coração. Perguntaram para o irmão Brana, mensagem, perguntas e respostas. Como alguém pode saber sua posição correta no corpo de Cristo? Como nós vamos saber? Você não conhece o que é um pastor? É simpatia? É porque você gosta dele ou porque ele te diz a verdade? A verdade dói. A verdade custa um preço. O que você quer? A verdade que dói e que prepara? Ou você quer um copo de água doce, ao invés de tomar uma bezetacil para curar essa enfermidade, essa infecção que está te levando à morte, está destruindo a sua vida, está acabando com você? Você escolhe o caminho mais fácil ou você escolhe o caminho estreito? Cabe a você analisar o sacrifício que você quer fazer pelo reino de Deus. Claro. Então, o Brano diz assim, como alguém pode saber sua posição correta no corpo de Cristo? Esta é boa, muito boa. Como? Essa seria o tipo de pergunta entre muitos de nós aqui nesta noite, diz o profeta. Como saber corretamente? Agora, eu presumo que este irmão deseja saber qual posição o que em Cristo, que parte de Cristo eu represento. Ok? Qual é o meu ministério? Isso que eu quero chamar a atenção. Não um ministério arranjado,
Porque hoje, irmão, porque um homem canta bonito, ele torna um pastor. Porque um homem é amigo do pastor, ele torna pastor. Porque um homem tem uma boa família, dá um rebanho para ele. Eu ouvi um pastor um dia dizer para mim assim, qualquer um que prega aqui, eu já vou entregar um rebanho para ele, e Deus se encarregará do resto. Se você não observar o tipo de semente que está sendo semeada, você não vai ter nunca uma boa colheita. Porque a colheita é de acordo com a semente que foi semeada. Se esse homem não tem as qualificações na semente para ser um pastor, é claro que ele jamais preencherá os requisitos para ser um pastor. E daí ele terá um povo semelhante a ele. Porque o profeta disse que a igreja não vai ao nível de fé mais alto do que o seu pastor. Quando você tem uma revelação, um conhecimento mais do que o seu pastor, isso prova que o seu lugar terminou ali. Por quê? Quando aquela águiazinha descobriu que ela era muito mais potente do que os frangos, ela não permaneceu mais no galinheiro. Ela teve que sair dali quando ela reconheceu que ela conhecia os céus, muito mais do que o galo, que era o chefe, era o primeiro do terreiro, e aquele galo já era filho de outro galo, e era filho de outro galo. Não interessa a linhagem, da onde veio, do ministério fulano, do apóstolo fulano, do Beltrano, que veio lá, não importa que galo ele veio. Quando você descobre que você é águia, você não permanece mais naquele lugar, porque você vai voar mais alto do que o galo. Você vai voar mais alto do que a galinha. Você vai tornar um pássaro raro. Então é hora de você voar às alturas, porque você não pode ficar ali. Mas eu tenho dó, foi essa galinha que me ofereceu a temperatura para me nascer, foi essa igreja que foi minha mãe, foi esses irmãos que me ajudaram em oração, que me interessa se é meus irmãozinhos ali, se é a galinha que me gerou. Eu quero saber o que me interessa subir para o rapto. O tempo que nós estamos vivendo, o que me interessa é saber se eu estou permanecendo em um lugar aonde eu estou sendo preparado para o rapto. Eu tenho que olhar que tipo de vida tem esse ministro. Quando eu falo isso, eu não estou falando de tipo de vida, eu não estou falando de uma vida boa, não. Porque muitos têm vida boa, vida correta, não é só isso, mas uma vida pautada pela palavra. Por isso eu tenho que olhar, eu tenho que ver, meus amados, e dizer a vocês que nós temos na mensagem as orientações que precisamos para conhecer isso. Agora, veja bem, por exemplo, eu diria assim, irmão, para lhe dar a melhor resposta que sei, sua posição em Cristo lhe é revelada através do Espírito Santo. E então, se você deseja saber se é o Espírito Santo ou não, descubra se ele está abençoando o que você está fazendo ou não. Mas primeiro, para você saber se está sendo abençoado ou não, você tem que conhecer o que é a bênção de Deus e o que não é. Porque muitas vezes você toma algumas coisas como a bênção de Deus e não é uma bênção de Deus. Se ele está abençoando, então é ele. Se ele não está abençoando, então não é ele. Então o que é a bênção de Deus? O que você conhece como bênção de Deus? Às vezes, a própria bênção de Deus é o caminho espinhoso, é a prova, é a dificuldade. E você pensa que isto é a punição de Deus. Pelo contrário, isso pode ser a bênção de Deus. Embora aquele caminho aprazível, aquele caminho límpido, aquele caminho delicioso, pode demonstrar que aquilo é a reprovação de Deus. Por isso você tem que mergulhar nas mensagens do profeta para conhecer realmente o que é as bênçãos de Deus. Como alguém me disse há muito tempo atrás, disse, o Senhor me chamou para pregar. Tudo bem, é uma boa coisa. Alguém que chega no pastor e diga, o Senhor me chamou para pregar. O que eu diria como ministro? Pregue. Não foi o Senhor que te chamou? Você pregue. Agora, se ele dissesse para mim, coloque as mãos sobre a minha cabeça, não. Eu tenho que ver primeiro se o Senhor te chamou ou não te chamou. Você está dizendo para mim que o Senhor te chamou.
Então vamos provar isso pela palavra, vamos provar isso pelo tempo, vamos ver se isso se enquadra, para que amanhã você me prove que o Senhor te chamou para pregar. As vindicações me mostrará que o Senhor te chamou para pregar. Veja o que o profeta disse. Eu disse, bem, então pregue. Aí que está a questão. Você chega e diz que Deus te chamou para pregar. Aí você já vai e entrega um campo para ele. Alma nas mãos dele. Um homem que não sabe ministrar nem as mínimas coisas, nos conselhos, nas orientações, ele vai te dar a vodka mesmo. Ele vai te dar o que ele tem na mão. Ele vai te dar qualquer coisa para amenizar a tua dor. Mas ele não tem o conhecimento da medicina plena, onde ele sabe diagnosticar o teu caso e ministrar o remédio certo para aquela doença. Estava vendo um testemunho agora há pouco, médico, que foram operar um paciente que tinha um problema no joelho esquerdo, ele operou o joelho direito, deixou mais aleijado ainda. Por que é isso? Por falta de não entender ler os exames que foram feitos, a radiografia que foi feita, não sabia como medicar. Então, o Mombrana disse, pregue. Veja, eu realmente penso que isto é assim. Satanás, se ele pode conseguir alguém para agir daquela forma e então enganá-los, isso é simplesmente o que ele deseja fazer. Então, o mundo inteiro aponta seu dedo bem ali, sabe aonde? Nesse homem que falhou. Porque é isso que ele quer. Satanás quer pegar um obreiro chamado pastor para que ele passe por cima da Bíblia ou passe por cima da mensagem, para que ele aponte isso para o pecador amanhã. Por isso o homem, chamado por Deus, ele deveria se parar exatamente no que o profeta tem dito. Por isso eu gostei da resposta do irmão José Brana, quando pressionaram ele, se ele era pregador, se ele é pastor, se ele era profeta, e pressionaram, sabe o que ele disse? Irmãos, eu não vejo que Deus me chamou para pregar, mas se Deus me chamou para pregar, eu pregarei tudo que meu pai pregou. Essa é a resposta. Agora, é a resposta para o José Brana, é a resposta para Billy Paul, é a resposta para o Raimundo Maia, é a resposta para o José, para o Pedro, para o Francisco, para todos eles. É dizer, eu pregarei tudo que o profeta pregou. Esta é a boca de Deus. Nós vamos pregar. Por quê? Porque esses momentos que você passa por cima da palavra e você não dá isso ao povo conforme a palavra, amanhã você vai receber isso de volta na sua cara. Você vai pagar por isso, pelo mau testemunho que você deu como ministro, não ministrando a palavra que seria dada. Sabe para quê? Para angariar membros, angariar simpatia, angariar um crescimento ministerial em número de pessoas, sem se importar com o conteúdo da mensagem que está sendo ministrada. Por isso nós temos que arrumar coral, cantantes, nós temos que dirigir a nossa igreja com os cânticos, porque essa questão de chamar a atenção do povo com os cânticos é muito antigo. A congregação cristã descobriu isso há muito tempo atrás e segura a igreja com os instrumentos de sopro. Você vai lá, irmão, se você não é um cristão, se você não tem o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, e quando eles começaram a tocar, você vai arrepiar todinho. E você vai pensar que aquilo é o Espírito Santo. Você vai se arrepiar porque eles aprenderam a segurar o povo com o cântico. E algum de nós estamos pensando que são os cânticos que vão alavancar a terceira puxada, que vão alavancar o que é principal. E eu digo, estão totalmente equivocados. Nós notamos que a arca entrou primeiro, passou primeiro pelo Jordão, depois vieram os levitas, depois vieram os membros da igreja, primeira arca, primeira palavra. Quando ela estava lá na casa de Obed-Edom, eu creio que era, e para que houvesse cântico, para que houvesse alegria, a arca tinha que vir para
delinear o que poderia vir depois. A palavra em primeiro lugar. Nunca o cântico, nunca as emoções, a palavra de Deus. E às vezes nós sentimos arrepiados, porque nós sentimos um bom cântico, nós sentimos que isto é maravilhoso. E às vezes ocupamos o maior tempo das nossas reuniões com cânticos e louvores e tão pouco tempo para a palavra de Deus, porque o povo está imbuído em cânticos e adoração. E esquecemos que o principal é a palavra de Deus. Por isso, no ministério de Jesus, nós encontramos, quando ele ministrou a ceia, diz que ele cantou um hino só. Está lá na Bíblia. E você pega o ministério de Mombrana, veja se Mombrana fez ênfase, se Mombrana gastou tempo em mostrar sobre cânticos na igreja. Vê se ele, pelo contrário, se você pegar a ordem da igreja, nós vemos Mombrana restringindo, tirando, você vê Mombrana afinando aquilo, dando muito menos ênfase ao cântico e muito mais à palavra de Deus, que é o contrário que nós estamos vendo hoje no mundo afora, chamado cristãos, quando eles estão dando muito mais ênfase. Mas quem é culpado? O povo? Não. São verdadeiros irmãos, verdadeiras irmãs, são verdadeiros dons que tocam, que cantam, homens que compõem hinos maravilhosos, mas eles não estão tendo uma liderança capaz que colocasse eles no devido lugar do corpo de Cristo, que é a resposta que nós estamos dando agora. Eles não estão tendo homens capazes de tomar esses dons e colocar lá no seu devido lugar. Assim como os pentecostais falharam com os dons de língua e profecia, os 9 dons, a igreja da mensagem está falhando com os dons da música sem saber colocar no seu devido lugar. Assim como o diabo enganou os pentecostais, Satanás virá em nosso meio para tentar nos enganar também na questão da adoração, na questão da música, e nós vamos vendo que isso está tomando lugar da palavra de Deus e está dirigindo, estão dando muita ênfase a cantores, como se fossem cantores pop. Estão dando ênfase a cantores, elevando cantores, nome de cantores, como se fosse principal. Você quer honrar? Então você honra um pastor. Mombrana diz que não há grau mais alto na terra do que um pregador do evangelho. Não disse que é um cantor. Você quer honrar? Honra o seu pastor, honra o seu pregador, honra o homem que Deus colocou na sua frente para ser o seu pastor. Mas nunca honre nada mais do que isso, porque esse é o lugar mais alto. O profeta diz, mais do que o presidente da república, é o lugar mais alto. Ele é a peça principal que prepara um povo para o rapto. Mas por não ter essa liderança, a igreja não ter essa liderança, nós percebemos que a música e os cânticos estão tomando lugar da palavra, e os homens estão perdendo a força, estão cedendo a essa pressão musical, porque o que levou a juventude desse país a caírem nos anos 60 foi a música popular brasileira. E as igrejas, se não tomarem cuidado, e homens levantados, aprovados por Deus, para dirigir a igreja, delinear a igreja pela palavra, a igreja também estará nas mesmas condições das igrejas pentecostais que rejeitaram a palavra e ficaram com os dons. Porque música é dom, são dons maravilhosos, faz parte, é necessário, é o que prepara o ambiente. Para quê? Para a palavra. Mas se gastam mais tempo envolvido nessas coisas, ao invés de estudo da palavra de Deus. Por isso é que nós estamos falando de ministério, nós estamos falando em pastor, nós estamos falando em ministérios chamados por Deus. O profeta diz, se você permanecer com a palavra, você não será popular. Então qualquer homem que se torna popular, poderoso, com uma aclamação de popularidade, é porque em algum lugar ele tem deixado realmente a palavra de lado, é o que o profeta disse. E é o que nós estamos vendo hoje, o perigo
de nossas igrejas, de nossa juventude, de nossos jovens, que deveriam ser talhados, deveriam ser trabalhados, moldados para um bom trabalho, verdadeiros evangelistas, verdadeiros pregadores. O que nós estamos vendo? Nós estamos desfocando aquilo que deveria ser focado. Não é porque um jovem tem um grande dom que você vai confiar uma carga de pastor, uma carga de mestre, uma carga de apóstolo para um jovem que ainda não passou pela experiência. Por isso, mesmo que Jesus tinha 12 anos de idade e podia dar um show de Bíblia naqueles sacerdotes, naqueles pregadores, vocês nunca viram Deus levar Jesus a pregar com 12 anos de idade para uma multidão. Ele, pelo contrário, Deus escondeu Jesus aos 12 anos, só voltou com quase 30 anos de idade, depois da experiência, para pregar a um povo, e ele é o nosso modelo. O irmão Branham é o nosso modelo. Nasceu com a coluna de fogo sobre o seu berço. Cresceu ouvindo a voz do anjo. Quando ele se converteu, ele tinha 21 anos de idade. Aí então, ele começou a pregar o evangelho, quando ele passou pela experiência. Então nós pregadores, nós velhos pregadores, ministros mais antigos, vamos ensinar, vamos cuidar desses dons, vamos ter a visão necessária, vamos trabalhar com esses dons, mas vamos liderar esses dons. Porque às vezes nós pensamos, irmão, que quem tem que pregar para os jovens é um jovem. Não. Você está colocando o carro adiante dos bois. Quem tem que pregar para os jovens são homens experimentados, que ensinem para eles o caminho que eles devem andar. O jovem tem que olhar para esses velhos que estão ensinando para eles. Não somente os jovens pregar para jovens. Isso é o que nós pensamos, que é maravilhoso. Esses jovens serão pastores amanhã, serão verdadeiros ministros amanhã, mas eles têm que ouvir os ministros velhos pregarem para eles, se assentarem, serem instruídos, que é o que o profeta disse, mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, instruindo-os a serem esses ministros, a mais adiante, eles ocuparem esse lugar, para pregar também. Mas quem deve pregar para os jovens são os pastores velhos, homens experimentados, homens que passou como Josué e Caleb, homens que puderam liderar aquela juventude maravilhosa, que escaparam das mãos das mãos de Coré, Datã e Abirão. Aquele homem, Josué, velho, aquele homem Caleb é que dirigiu aqueles jovens na terra, e lá eles posicionaram aqueles jovens, cada um, onde eles deveriam ir, o que deveriam fazer. Nós, ministros mais velhos, se temos a experiência com Deus, nós temos que trabalhar com nossa juventude, nós temos que ensinar nossos jovens a reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo, porque vemos que muitos que poderiam ser uma grande bênção amanhã, eles estão sendo hoje, estão tomando posições hoje, estão estragando suas vidas, estão tendo um peso além do que eles podem suportar. E o amanhã, nós perdemos grandes estrelas que começaram hoje. Amanhã estarão apagados, porque não tiveram o ensinamento, a orientação devida para aconselhar esses jovens a crescerem, a tomarem posição e exercerem os seus ministérios. É o que nós estamos vendo, o profeta mostrando posição no corpo de Cristo. Então ele diz assim: alguém acha que tem um dom de falar em línguas, de interpretação, outros têm dom da cura divina, outros têm essas coisas como, às vezes, eles estão enganados nessas coisas. Veja, às vezes eles pensam que não tem isso quando tem. Então isso é muito traiçoeiro. Então, sempre faça isso, irmãos. Veja o conselho do profeta. Sempre faça isso, irmão. Seja quando for que você sentir que você tem que fazer uma coisa. Primeiro, descubra se é escriturístico para fazê-lo. Então você tem que encontrar tudo que você faz, a base nas Escrituras. Esse é o primeiro passo. Se você se enquadra, 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, primeiro, enquadra a sua vida? Está de acordo com a palavra? É aquilo que realmente você preenche esses requisitos? Bom, você já tem um grande começo. Você sentiu de pregar?
você já tem um grande começo. Enquadro com as Escrituras. Agora ele diz, não apenas escrito em um lugar. Aí onde está a coisa. Eu preencho determinado requisito, porque está escrito lá, o profeta disse, olha, não apenas escrito em um lugar, mas quero dizer completamente escriturístico, através da Bíblia, para você fazer a sua posição em toda a Bíblia. Digamos, se você é um evangelista, pastor, professor, profeta, seja lá o que for que Deus pode ter chamado para ser. Vê você? Ou você tem o dom de línguas, ou o dom de interpretações, qualquer dom, qualquer tipo dos 9 dons espirituais na igreja, e os 4 ofícios espirituais da igreja, qualquer posição. Primeiro, veja se Deus chamou para isso. Primeira coisa, saiba se Deus te chamou para fazer isso. Então, geralmente, a maneira que eu observo isso para mim mesmo, então essa é a experiência do profeta. Como eu olho para mim, o que deveria olhar para mim mesmo? Apenas, isso sou eu. Eu observo a natureza da pessoa e vejo que tipo de dom que estão professando. Então tem que ter alguém para cuidar desse dom. Eu observo a pessoa e vejo que tipo de dom está operando ali. Então tem que ter um homem maduro, tem que ter um pastor, tem que ter uma liderança, tem que ter alguém que possa acompanhar aquele dom. Vem, Deus tratará com a sua criatura da maneira que ele o fez. Deus respeitando as próprias características que ele fez este homem. Vem, ele fará uma criatura. Então o profeta nos orientando. Se você o ver muito volúvel e saindo por aí, e ele diz, o Senhor me chamou para isto e aquilo, para ser um pastor. Então, ele já você sabe como é que é. É como a formiga que nunca teve asa. O dia que ela cria asa, ela levanta voo sem saber onde vai parar. Onde ela para, ela cava um buraco. Você já viu isso? Olha a natureza. Nunca tinha asa. As tanajuras, né? Os goianos sabem muito bem o que é isso, pelo menos na nossa época de infância. Nós vimos aquelas tanajuras voarem. Aonde elas caem, elas querem fazer o seu ninho ali. Elas cavam e fazem o seu ninho ali. E o profeta diz, se você o vê muito volúvel, e saindo por aí, e ele diz, o Senhor me chamou para isto e aquilo, para ser um pastor. Agora, o pastor não pode ser uma pessoa volúvel. Um pastor é sólido, ele é seguro. Então, você tem que saber o que é um pastor. Mombrana está dando as qualificações, as condições para ele. As condições é natural, irmão. Mas eu quero falar bem abertamente da minha própria experiência. Você vê ali para o campo hoje, uma igrejinha ali, Deus começa a trabalhar, logo ele já pensa num carro novo, numa casa nova, ele já quer ter os melhores ternos, ele quer ter os melhores, ele quer viajar demais, ele quer correr o mundo, ele quer mostrar que ele é um pastor, ele não para. Você já pensou? A mulher que casa com um homem e terminou a lua de mel e deixa essa mulher, começa a visitar e sair. Que tipo de esposa ele terá? Que tipo de caráter ele está mostrando para essa mulher? Estou falando, irmão, que é o que acontece. E às vezes, sem condição alguma, ele já está tendo os melhores carros, investindo demais, e essa coisa toda, a Deus está me abençoando. Será que essa é a bênção que nós devemos observar na vida de um obreiro? Se esta é a vindicação para um pastor, eu fui reprovado desde o princípio. Porque desde o princípio que nós começamos caminhando, lutando, atendendo o povo. Com o tempo, aquilo que você semeou, aquilo vai produzir. Com o tempo, você vai ter uma colheita daquilo que você semeou. Mas encontramos que esse homem volúvel, ele não para. Ele é o tal, né? Como diz, se você não chamar ele de pastor, ele faz um bico.
como o bico de um peru, ele faz um bico, ele quer ser chamado de pastor, ele quer ser chamado de evangelista, ele quer ser chamado de reverendo, ele quer ser chamado de apóstolo, ele quer ser chamado o maior homem da nossa era, o maior profeta de todos os tempos, disse: irmãos, me chame de irmão. E eu estou feliz com isso. Eu me chamo de irmão. Mas nós vemos que isso, sabe, quando você vê essas coisas, você vê o espírito do neófito atuando ali. E aí você diz: não, é um bom pregador. Olha, o pastor pregou uma mensagem, é uma maravilha, é uma bênção. Ele já pode ser pastor. Não é porque o frango cantou que ele virou galo, não, irmão. Ele canta primeiro, ele tem que criar crista, ele tem que mudar a plumagem dele, ele tem que provar que ele tem que reinar ali para depois ele ser reconhecido. Mas o que nós estamos vendo, estou falando abertamente, de coração para coração, o que eu penso de ministério e o que as pessoas deveriam olhar, essa pomposidade. Tornou um pastor e agora ele viaja demais, torna tão importante, porque faz viagens internacionais e toda essa coisa toda. E esse é o homem frívolo, é o homem volúvel, O povo olha para ele, é o único grão que tem no celeiro, é o único grão de areia que tem na praia. Ele pensa que é o tal, porque ele alcançou esse grau. A igreja deveria observar isso. O povo deveria observar isso. O povo que conhece perguntas e respostas, a Bíblia, a mensagem do profeta, deveria observar isto e não cair nos encantos desses belos jovens que atuam dessa maneira, mas que tivesse experiência, que tivesse uma posição declarada e que o seu testemunho seja controlado pelo Espírito Santo, a mostrar à igreja, a mostrar ao povo que ele não é um homem volúvel, um pastor, diz o profeta, é sólido. Ele não se move de um lado para o outro. Ele não anda vivendo de favores daqui para ali, não. Ele não vive andando na dependência financeira desse ou daquele. Ele simplesmente, tem sua vida própria, ele sofre calado. Ele constitui a sua própria vida, ele constrói a sua família, ele constrói a sua igreja, ele mostra isso na sua própria maneira de trabalho. Ele é sólido, ele é um homem de caráter, é um homem de posição. Ele não está importando se a sua igreja aumenta ou diminui. Dinheiro, ele não cai por dinheiro, ele não cai por fama, ele não cai por popularidade, não. Porque ele prega numa igrejinha de 5 membros, como ele prega para uma de 1000. Seria muito bom se nós baseássemos nosso ministério ou a nossa vindicação quando nós pregamos numa igreja tão grande, como nós temos igreja em Belo Horizonte, com mais de 1000 pessoas. Então nós pregamos ali, é uma das maiores igrejas que nós temos, e pregamos ali. Então achamos que por isso que pregamos nós somos vindicados, porque fulano deu a oportunidade para nós. Não é bem assim, não. Às vezes você vai mostrar o seu ministério para aqueles 5 ou 10 pessoas que estão ali te ouvindo, e você encara aquilo com responsabilidade e prega para eles com o mesmo amor e mesma responsabilidade que você prega para um grupo de 1000 pessoas. Aí nós vemos, se essa igreja conhece, porque o que a gente viu, irmãos? Obreiro sendo levantado sem a mínima experiência e o povo aclamando aquele obreiro. Aí é claro, quando você diz que ele deveria ter uma experiência e ele não quer sujeitar a esse mais velho que lhe orienta, o que acontece? Entra numa doutrina falsa, porque essa doutrina falsa põe a mão na sua cabeça e faz dele um pastor e leva essas pessoas para o inferno. Porque foi escolha desse povo que não lê mensagem, que não estuda a Bíblia, que não conheceu o que é um verdadeiro ministério, aceita esse neófito que quer ministrar. Aí vem um charlatão com doutrinas erradas, dizendo que William Branham é o novo nome de Jesus,
põe as mãos sobre a cabeça dele, é claro que essa unção vai cair sobre ele e vai cair sobre a congregação também e vão ser condenados. Se você crê dessa maneira, vocês serão condenados, porque vocês não escolheram um homem sólido. Por isso, quando Deus foi escolher um homem para suceder a Moisés, ele não foi escolher aqueles que estavam nos movimentos, que se levantaram no deserto. Eles não eram amigos de Datã, Coré e Abirão. Não eram amigos daqueles que se levantaram contra Moisés. Não eram amigos daqueles que estavam ali fazendo motim, querendo ministério à força, querendo ser levita à força, quando Deus precisou de um homem que pudesse levar o ministério de Moisés adiante. Ele disse: chame a Josué, que é o mesmo Oséias, né? Filho de Num, Moisés. Moisés chamou ele. A escolha do sucessor, a escolha de Josué veio pelas mãos de Moisés. A escolha do ministro veio pelas mãos do irmão Brana. Como eu digo as mãos de irmão Brana, ele já partiu, sim. Mas quando eu digo as mãos de irmão Brana, esse ministério tem que vir de acordo com a mensagem do irmão Brana. Tem que preencher os requisitos estabelecidos por nosso Moisés, o nosso precursor, o nosso profeta. Teria que vir dessa maneira. Encontramos um povo que elege, aclama um homem porque é um bom pregador, esquecendo desses princípios estabelecidos por Deus, para que essa igreja pudesse ser uma igreja sólida, uma igreja construída sobre a base de um homem que tem a posição de permanecer na palavra. Por isso, quando nós fomos para o campo, em 1982, aqui no estado do Paraná, e me nos confiaram o ministério, nós fomos para trabalhar, nós fomos para abrir obra, trabalhamos por anos e anos, até que Deus foi levantando obreiros para ocupar aquele lugar. Homens que deu prova, que esteve ao meu lado. Eu jamais vou levantar um homem hoje que não tenha dado prova. Se eu precisar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu vou esperar 4 anos, mas jamais eu colocarei minhas mãos sobre um homem que eu não tenha convicção de que ele é uma bênção para aquela alma, para aquele rebanho, para aquele povo, por mais que esse rebanho vier aclamar. Porque eu já cometi, aonde entreguei ministério para homens nessas condições, neófito, apenas porque tinha boa voz, apenas porque tinha simpatia, entreguei a igreja, trabalhei com a igreja e se vendeu rapidamente, se entregou, sem nenhum respeito para as pessoas pelas quais trabalhamos durante todo o tempo. Vai responder por cada alma. Então hoje eu não faria isso, hoje eu perderia, hoje eu jamais. Foi uma experiência para a minha vida, porque os resultados provaram que realmente, se tivesse respeito e consideração por um ministério aprovado por Deus, as suas atitudes não seriam esta, não atuaria dessa maneira, não agiria dessa maneira. Mas hoje estão provando que realmente está preenchido aqui, de acordo com aquilo que o irmão Brana diz. Não, o Senhor me chamou, então Deus tem que me aprovar. Se Deus não me deu um ministério nesse ano, então não é Deus. Isso é a pura arrogância, insistência para com Deus, e Deus dá. Deus dá porque Ele tem uma vontade permissiva e o povo jamais passará disso. Então Ele terá que segurar o povo de uma maneira estúpida, de uma maneira ditatorial, porque não tem postura, vindicação que poderia segurar o povo na ministração da palavra de Deus. Para que esse homem atraísse para si, no seu exemplo de vida, no seu testemunho, não só naquilo que prega na plataforma, não. Porque um verdadeiro pastor, irmão, não compra membros com dinheiro, não alicia membros para mudar por causa de dinheiro, por causa de emprego, para encher a igreja, para aumentar o número na sua igreja. Um verdadeiro pastor, ele sabe o que o profeta disse sobre mudança. Quando o profeta disse mudança, é assim, diz o Senhor. É a direção de Deus. Um verdadeiro pastor diz, irmão, ore. Se for a direção de Deus, Deus te guardará aqui do meu lado. Mas faça segundo aquilo que Deus tem te mandado fazer. Esse é um pastor
que não está preocupado em trazer para si ou angariar, aliciar pessoas com negócios para que a igreja possa ser sustentada. Isso é um ministério temporário e o tempo se encarregará e as tempestades provarão que não há alicerce, que não há segurança. As ondas tempestuosas que vêm sobre um ministério provará que esse não foi aprovado, porque os frutos, as atitudes não provam, não dão resultados que possam provar que realmente isto é a perfeita vontade de Deus. É o que nós estamos vendo. Então não tem como você segurar o povo. Nós temos a internet, está livre para quem quiser pesquisar e olhar. Nosso povo é livre, nós temos liberdade para escolher. Você não pode ficar me ouvindo se aquilo que eu prego não lhe agrada. Não precisa o pastor dizer para você que não pode me ouvir. Simplesmente, se aquilo que eu estou pregando é contrário e não te agrada, você tem a liberdade de escolher tantos outros. Agora, se isto é a verdade, que está libertando você, como libertou aquela águia do cativeiro, dê mais volume, permaneça mais ali ainda, escute mesmo, pede os DVD, pede as pregações, olha no site, escolha, ouve, você vai ver lá o que está escrito. Nós não estamos fazendo festa para ganhar membro para a igreja, não, porque se fosse isso, nós estávamos escondendo nossas pregações para enganar o povo, trazê-lo para a igreja, para matá-los aqui dentro. Não, antes de você vir e nos ouvir aqui na igreja, ouça no nosso site aquilo que nós temos pregado para o povo, ensinado para o nosso povo e aqueles que estão na internet. É isso que nós temos feito e o povo tem realmente esta liberdade, porque entendemos o que é ministério, entendemos o que é ser dispenseiro dos mistérios de Cristo, entendemos o que é ser um ministro aprovado por Deus. Agora você fica aonde você quiser ficar, você não lê mensagem, você não ora, você não busca de Deus, você não vai buscar a revelação e clamar a Deus. Quando você for com umas vigilâncias, as prudentes já entraram. Eu tenho dó, porque as pessoas perderam a força de lutar, até mesmo pela sua própria vida, pela sua própria salvação. É o que nós estamos vendo. Olha o que o profeta está dizendo aqui. Ó. Ele diz, olha, Deus me chamou para ser um professor. E observe-o como ele interpreta a palavra. Um professor da palavra, né? Um mestre, um professor. Observe como ele interpreta a palavra. Ele a confunde toda e tudo mais. Então você pode dizer, vem? Você, um homem, um pastor, eu não digo um evangelista, irmão, porque o evangelista não foi dado a ele a posição de trabalhar com casamento e divórcio. Mas um pastor que me diz que é pastor, qualificado por Deus, e não sabe interpretar, São Mateus 5, São Mateus 19, e encaixar isso com a mensagem de Mombrana, e fazer um casamento errado, para mim ele está reprovado. Porque se nascer um filho daquele casamento errado, orientado por esse pastor, que receitou essa vodka, receitou essa doutrina para você, aquela criança, 400 anos no Velho Testamento, não podia entrar no santuário. Quem era culpado daquilo? E a pessoa de boa consciência, aceitando aquilo como a verdade, e você enganando aquela pessoa. Você vai ser responsável por isso. Você vai responder por aquela alma. Agora você diz, não, eu não tenho culpa, foi meu pastor. A Bíblia diz, um cego guiando o outro cego, ambos cairão no buraco. É a condição que nós estamos vendo hoje. Agora, eu estou falando, quem sabe para leigos, pessoas que não leem a mensagem, mas estou falando também para irmãos e irmãs que leem, examinam, e sabem que eu não estou falando, eu não estou brincando com essas coisas, não. Eu estou falando a verdade. É claro que enquanto João pregava casamento e divórcio, Herodias estava lá amolando a faca para cortar o pescoço dele. Enquanto ele pregava a verdade ali, ele disse, eu preparo, eu vou cortar teu pescoço. Não importa. Depois que é pregado, a palavra não volta atrás mais. A palavra é a verdade, ela permanecerá, diz o profeta, e ela acompanhará até o dia do juízo.
pregamos a verdade, ensinamos a verdade. Não temos uma igreja com conto de carochinha, não temos uma igreja adornada com belas coisas para segurar o povo, não. Aqui é o evangelho nu e cru. Ou você engole, ou você pode procurar lentilha, você pode procurar um leite desnatado, você pode procurar uma água adoçada. Se é isso que te faz bem, continue. Mas para o meu povo, nós vamos receitar de Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos receitar cada mensagem que sai do profeta. Nós entregamos para o povo, nós pregamos para o povo, nós ensinamos o povo a dizer, isto é a verdade. Engula, que isso vai fazer bem para você. É o que o profeta disse. Mas então, o que fazer? A sua posição é geralmente conhecida se você pode fazer isto ou não. Mas sabe, irmão, eu estava pensando, como hoje eu decidi falar sobre ministério, e eu quero falar mesmo sobre ministério. Você sabe que tem moço que aguenta o futuro sogro só por interesse da moça. Vai na casa do sogro, faz churrasco para ele, engraxa o sapato dele, caminha com ele, mas sabe por quê? Porque ele tem uma filha bonita. Aquele sogro deveria perceber isso, aquela moça deveria perceber isso e dar o fora naquele futuro marido, porque ela não está percebendo, porque quando ele casar, ele vai mostrar suas cores. Assim é, quando você entrega a igreja para um homem que namorou, não mostrou as suas cores, depois ele vai mostrar. É porque você não percebeu, irmã, você não percebeu a igreja. Depois que você entrega a igreja, depois que ele tem uma igreja, ele vai mostrar quem ele é, as unhas que ele tem. E por isso o resultado vem depois. Aí depois que ele pega a filha, aí ele disse, olha, ó querida, eu não quero ver teu pai, não vou na casa dele, se você quiser ir, você vai, mas eu não vou, eu não tolero o seu pai. Por que você levou a filha dele então? Por que você casou com ela então? De onde ela saiu? Eu disse para um moço que veio pegar uma moça na minha igreja, por que você está me peitando aqui, moço? Se essa moça criou na minha igreja e ela serve para ser sua esposa, e você agora nega, pega ela da minha igreja, desaparece e nunca mais volta aqui. Hipócritas. Simplesmente isso. Se você estiver me ouvindo, a verdade é essa. É que você não teve caráter. Poderia ter buscado uma na sua igreja, mas veio buscar aqui, porque aqui nós temos moça de caráter. Aqui nós temos ensinamento para o jovem. Aqui nós temos ensinamento para os rapazes, para as moças, para as crianças. Aqui nós temos sim. E se você conseguir roubar uma delas, dessas que nós falamos aqui, que são exemplo de moça, você vai roubar uma verdadeira dama. Você pode até destruí-la depois, mas você vai tirar ela daqui como verdadeira dama. Porque depois que casa, não tem o mínimo respeito, a mínima consideração. E essa moça, ela torna igualzinho o marido. Porque o Mombrana disse, se você casa com um moço, você moça, que vale $1, e você casa com um moço que vale 1 centavo, ele disse, daqui um dia você está valendo 1 centavo igual a ele. É o que acontece. Você quis dessa maneira. Você casa com um pastor, você é uma igreja virtuosa, abençoada, e você aceita um homem, um pastor, que vale 1 centavo, daqui um dia, essa igreja está valendo 1 centavo igual o pastor dela. Mas se ele vale $1, e essa igreja vale 1 centavo, daqui um dia ela estará valendo $1 também. É o que nós estamos vendo. E está contra a mensagem do profeta? Não. Isto é a verdade. Isto é o evangelho. Agora, diz o profeta, quando Deus me chamou para ser um evangelista, eu queria ser um pastor. Não é o que acontece? Todos querem ser pastor. Né? Todos, principalmente agora, viu, irmão? É uma beleza. E isso é uma bênção de Deus. Eu fico feliz. Você vai numa reunião de ministro, os pastores todos com bons carros, Deus tem abençoado. Ah, eu quero ser um pastor. Olha como Deus tem abençoado. Claro, evangelista não recebe dízimo. É só pastor que recebe. Aí nós temos lá 100 pastor e não temos um evangelista. Porque logo que eles começam a ganhar uma alma, 2, 10. Não, foi eu que ganhei. Então eu sou pastor. Ah, não, tá certo, irmão. Coloca as mãos sobre você. É essa bagunça ministerial que nós estamos vendo hoje. Cada um
querendo fazer o pão e cada um fazendo um outro tipo de coisa, porque não foram chamados para isso. O próprio profeta disse, quando Deus me chamou, isso é quando Deus chamou ele para ser evangelista. Não é quando ele pensou que ele era evangelista, não. Olha o perigo aí, ó. Quando Deus me chamou para ser um evangelista, eu queria ser um pastor. E eu pensei que ficar aqui seria simplesmente ótimo. E o Senhor me chamou. Finalmente, todas as pessoas se reuniram. Não há nenhuma delas aqui nesta noite que clamaram e saíram ali na rua Spring, 1717, e a senhora Hawkins, aqui, encontrou comigo e disse, chorando, durante o tempo da depressão, quando na vizinhança, cozinhava um monte de feijões e todos nós íamos e comíamos ali, porque era o tempo da depressão. E disse, eu concederia da mesada dos meus filhos se você simplesmente construísse um tabernáculo, em outras palavras, que você seja nosso pastor. Veio? Olha que tentação, irmão. O povo queria que ele fosse pastor, mas qual era a chamada dele? Aí que está a diferença. O povo não determina. Alguém disse, mas o povo quer. Olha aqui, o povo queria que o William Branham fosse o pastor, construindo um tabernáculo. Olha a vontade desse povo. Sabe o que o profeta disse? E minha chamada era para um evangelista. Mas o povo queria que ele fosse pastor. E que pastor seria o William Branham ali, não é verdade? E que pastor que eu gostaria de ter, e que você gostaria de ter, chamado William Branham, estaria ali. Veja, ele diz assim, construísse um tabernáculo, vem? E minha chamada era para um evangelista. De manhã, colocando bem aqui, essa pedra fundamental. Se pudéssemos arrebentar aquilo ali nesta noite, vocês veriam uma folha da minha Bíblia, onde ele me disse para ser um evangelista. Ainda que todos queriam, ainda que todos aclamassem, ainda que todos apoiassem e votassem nele como pastor, ele disse, Deus me chamou para ser evangelista. Estava escrito na Bíblia dele. Deus chamou para ser um evangelista, estava escrito na Bíblia, ele tirou aquela parte e colocou na pedra fundamental para mostrar que ele confiava na chamada de Deus. Ele sabia que era Deus lhe chamando para ser um evangelista, como um pastor deve saber que ele chamou para ser pastor, para ser evangelista, para ser mestre, para ser um apóstolo. Ele deveria saber. Mombrana sabia. Veio. Eu não era um pastor bem-sucedido. Eu não era um pastor bem-sucedido. Mas não importa, viu, irmão? Hoje o pastor fracassa, não dá conta, perde os membros, o povo vai embora, não sabe assentar com as famílias, ele perde, mas não reconhece que ele não é. Não abre mão. Permanece ali, assenta ali. Não, sou pastor, só porque sabe pregar? Cadê o testemunho de pastor? Cadê a ética de pastor? Cadê o resultado de pastor? Não, eu sou um homem, olha minha família, minha esposa, sempre vivemos bem, olha como Deus tem nos abençoado, somos pastor. Mombrana disse, eu não era um bom pastor, eu não era um pastor bem-sucedido. Nunca seria, porque eu não tenho a paciência e o que necessita para ser um pastor, bem? Portanto, se eu tentar ser um pastor, eu simplesmente estaria tão longe quanto um pastor tentando ser um evangelista. E é o que nós vemos hoje. Homens tentando ser pastor. Sabe por quê? Leia lá, Deuteronômio 21. Eu não vou falar sobre isso, que meu tempo está terminando, mas leia Deuteronômio 21. Tem homens, irmão, que tornaram pastor porque alguém deu um campo para ele. E quando dão aquele campo, não plantaram uma semente, simplesmente cuidaram do que estava plantado. Não foram atrás, não cavaram. São ditadores, impostos, colocados ali por um homem.
que o ministério dele é de um homem e terá que estar sujeito a esse homem. Tem pessoas que não se dobram a esta verdade, porque se eles se dobrarem, suas igrejas deixarão de ser sua, porque aquele que colocou as mãos sobre ele tem todo o direito, todo o poder sobre aquele principiante. É o que o profeta diz. O reconhecimento do profeta. Você vê o que eu quero dizer? Você pode ver a maneira que o Senhor te chama. Qual é a sua posição no corpo? É isso que ele disse para nós. É isso que ele tem colocado para nós. Ele diz assim: não é o homem que ordena o homem, é Deus que coloca cada homem em seu respectivo lugar. Não esqueçam disto. É ele que ordena para a posição e nunca deve ocupar o lugar de outro. Não. Se você estiver ocupando o meu lugar, você vai ser um fracasso. Se eu estiver ocupando o seu lugar, eu serei um fracasso. Viu? Reconheça o seu lugar. Reconheça a tua chamada. Deus te chamou para cantar, não seja um pastor então, vai cantar. Deus te chamou para ser um pastor, exerce o teu ministério pastoral. Esteja ao lado do povo, traz as coisas profundas, leia a mensagem. Aquele dia no Calvário, lembrando-se que um verdadeiro pastor, ele traz as insondáveis riquezas de Cristo para dar ao povo. Isso é um pastor que estuda, que busca as profundidades de Deus. Não dê leite desnatado, não dê água doce, não dê canja. Como diz o profeta, há ensinamentos aí, diz o profeta, que é mais fraco do que a sopa feito da sombra de um frango que morreu de fome. Não vai levantar ninguém. O povo está vivendo dentro de uma euforia, mas aonde está o alicerce, aonde está o conteúdo desse povo que dá poder, que dá força para resistir, não só às tentações ali, mas às tentações que vêm no lugar secreto, para vencer, ser mais do que vencedores, porque foram homens que ordenaram, homens porque viram neles algum dom maravilhoso ou bonito, e acham então que eles agora podem ser pastor, e eles estão fazendo de suas igrejas simplesmente estão fazendo de suas igrejas apenas um meio de ganhar dinheiro. Um meio de ganhar dinheiro. Porque o que nós estamos vendo é isso. Olha os investimentos de tantas igrejas que nós estamos vendo aí. Não tem um banco para sentar, não tem um banheiro decente para o povo, mas o seu carro tem todo o conforto, tem tudo e mais um pouco. Aí nós vemos então, se a igreja não vê essas coisas, você fique aí, continue aí, assente-se aí e ouça, até o dia que Deus terá que prestar conta com aquilo que você poderia ter feito e você deixou de fazer. Não trate de ser o que você não é. Estou lendo a mensagem do profeta Influência. Não trate de ser o que você não é. Deus ordena posicionalmente a cada um de seus homens e ninguém pode ocupar seu lugar. Se alguém chega a fazer isto, produziria uma imitação carnal e finalmente cairia fulminado. Então, qual é o fim? Será fulminado. Não faça isso, porque é Deus quem coloca você em seu devido lugar. Mensagem Influência, e eu li aqui a mensagem Perguntas e Respostas, número 12, né? Capa amarela. Meus amados, se há alguma coisa que eu deveria pedir perdão, quem sabe pela minha ousadia, pela minha liberdade, pela minha ousadia de falar essas coisas, como sempre falei nos encontros onde nós temos pregado, falo para a minha igreja e, enquanto o Senhor não calar essa voz, Deus me dê graça, eu continuarei falando essas verdades. Você goste ou não goste, eu continuarei falando exatamente isso. Eu quero mostrar, se Deus me permitir, quem sabe amanhã, sobre o que essas coisas causam, o que acontece quando nós falamos essas coisas,
não é? Não estou preocupado em reputação, não estou preocupado no meu nome, que eu não tenho mesmo, já fui queimado há muito tempo, então eu não estou preocupado, eu quero falar a verdade, e se um dia eu tiver que sair daqui, eu quero sair de cabeça erguida, não devo nada para nenhum membro, que não seja a verdade que tenha sido dita, tenho falado o que Deus tem colocado para ser falado, isto é a verdade. Doa em quem doer, seja meus amigos, quem quiser ser meu amigo, quem não quiser ser meu amigo, eu vou continuar amando a mesma coisa, não vai mudar, o meu amor por você não vai mudar, e vou continuar pregando. Agora, eu digo a você, que tem me ouvido nesta noite, veja que tipo de ministério está alimentando a sua vida. Ou então, faça como a rainha de Sabá. Procura algum Salomão em algum lugar e vai lá ouvir o que ele tem a dizer. Não fique aí não, viu? É claro que saindo de lá, os filhos de Ismael vão te saltear pelo caminho, vai procurar tirar você do caminho, te orientar diferente, mas a rainha de Sabá não teve caminho difícil, não teve distância, não teve tempo, ela foi e voltou abençoada para o seu país. Muito agradecido, meus amados irmãos, muito agradecido a vocês que me ouviram, que me assistiram nesta noite. Isto é a palavra, eu não pude atingir, eu tinha outra escritura, mas eu vou ter outra oportunidade, que eu vou falar sobre esse assunto aqui, numa próxima oportunidade, na Bíblia, e vou expor o espelho para você. Se eu sou hipócrita, vocês estão vendo. Se eu sou verdadeiro, vocês estão vendo. Mas se aquilo que você está tendo aí é hipocrisia, não é verdade, e você continua comendo daquilo, isso prova que você não é a águia. Porque a águia, o dia que ela descobriu que ela podia voar mais alto do que o puleiro que ela estava, nunca mais aquela galinha viu ela lá, nunca mais aquele galo viu ela mais, ela voou mais alto. Espero que você tenha essa mesma atitude nesta noite, que está me ouvindo aqui através da internet. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos e preciosos irmãos, que Deus te abençoe. Como o profeta muitas vezes dizia sobre mulher de cabelos cortados e pintura, ele dizia: irmã, eu não estou falando com vocês, eu não estou falando com os verdadeiros, eu estou falando com os falsos que querem passar como verdadeiros. Então eu quero que vocês entendam que eu estou falando a esses que querem, que deveriam se assentar, estão aí teimando, vivendo de fantasias e deixando a verdade de lado. Nos assistiu o irmão Claudemir em Assis Chateaubriand, é um dos irmãos que testificam dessa mensagem ali na região. Irmão Edson e a irmã Sueli, nosso líder de cântico em Assis Chateaubriand, Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Gleci, família, nossas irmãs de Colombo. Irmão Elber, irmã Josiane, aqui de Curitiba. A irmã Lúdua, de Curitiba. A irmã Maria Donatir, minha irmã, ali, também em Curitiba. A irmã Viviane, em Curitiba. O irmão Silvio e família, em Foz do Iguaçu. A irmã Guiomar, irmã Maria, em Guaíra. A irmã Sueli Maia, né, em Pinhais, que tem me aguentado esses quase 40 anos de ministério, né, criando 5 filhos. E agora, além dos 5 filhos, eu creio que eu tenho 2 noras, tenho um genro, tenho 4 netos, e continuo falando a mesma coisa para eles, como sempre falei. A irmã Inês, irmão Pedro, minha irmã e cunhada de São José dos Pinhais. O meu auxiliar parou para me ouvir hoje, como sempre, irmão Joglair, irmã Tereza, irmã Larissa, em São José dos Pinhais, porque o irmão Guilherme está aqui nos ajudando aqui na transmissão. O irmão Magnus e família, em São José dos Pinhais. O irmão Misael e irmã Dalete, em São José dos Pinhais. Irmão Samuel e família, em São José dos Pinhais. Irmão Sandro, um do nosso líder de cântico também, em Vera Cruz do Oeste. Irmão Gentil, em Caieiras, São Paulo. Deus te abençoe, irmão. Eu creio que é a primeira vez que eu estou lendo o seu nome aqui, mas fico muito feliz em saber que você está me ouvindo, irmão. Gentil, e eu creio que nome tem significado. Eu creio que o irmão é gentil. Em poder me ouvir, tem que ser muito gentil mesmo, me suportar aqui 1h30, 1h45 minutos. Deus te abençoe aí em Caieiras e aqueles que estão contigo. A irmã Sara,
e família em Mogi das Cruzes. A irmã Sara já me ouve há muito tempo, foi minha ovelha aqui também, esposa do irmão Wenes, Deus te abençoe. Irmã Valdirene, irmã Débora, lá de Porto Feliz, eu creio que o pastor é o pastor Paulo Ariza. Deus abençoe vocês por sempre estar nos ouvindo. Deus retribua vocês, seu pastor, a família e todos aí de Porto Feliz. Irmão Antônio dos Santos, em Valinhos, Deus te abençoe. Irmão Alodir, em Camboriú, Deus te abençoe. O irmão João Gomes, em Camboriú, Deus abençoe. Irmão Hélio, em Florianópolis, Santa Catarina, Deus abençoe. Irmão Antônio Barabas, foi minha ovelha muitos anos, né? Agora estará congregando ali com o pastor Samuel Roldão, de Criciúma. Ele é de Turvo, Santa Catarina, e ele e o irmão Edinho e família estarão congregando com o pastor Samuel Roldão. O meu amigo precioso, irmão Eliseu e família em Mussum, tem muita honra de você parar para me ouvir, irmão Eliseu. Sabe que vocês têm um amigo e companheiro aqui em Curitiba. A irmã Ada, a senhora ali em Novo Hamburgo, Deus te abençoe, minha irmã. É uma senhora de idade, sozinha, Deus te recompense. Também o precioso irmão Tiago, irmão Rosano, esteve conosco aqui na ceia, são ovelhas nossas. Irmão Tiago, recentemente também passou a congregar conosco, agora nessa última ceia se declarou que estará congregando conosco, né? É de Novo Hamburgo. Irmão Ricardo, irmã Esther, Deus te abençoe, irmã. Tive o privilégio de falar com você, irmã. Irmão Ricardo, ali em Joinville, não foi possível termos uma conversa mais prolongada, mas nós temos uma consideração muito grande por vocês, desde as vezes que vocês estiveram em nossa casa. O irmão Gilson Menezes, em Cristina, Minas Gerais. Muitos de vocês, irmão Gilson, eu não conheço, mas tenho a honra de ter vocês me ouvindo. Quem sabe teremos um dia o privilégio de conhecer o seu pastor, a igreja, nós podemos nos apertar a mão. Irmão João Batista, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Deus te abençoe, irmão João Batista. A irmã Ana Rosa e Nádia, em Rio Manso, em Minas Gerais. São pessoas maravilhosas. Muitas dessas pessoas nos conhecem através das reuniões que nós já tivemos. E às vezes nós não temos o conhecimento de todos, né? Também Isis Terezinha, em São Francisco, Minas Gerais. Deus te abençoe. O irmão Evandir e Frauzina, em Campo Grande, lá no campo do pastor, eu creio que é o pastor Samuel Nascimento. Deus te abençoe. E o meu querido filho e a querida filha Elifas e Mônica, que estão lá do outro lado, estão em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Ele cria filho para ficar perto da gente, faz tudo, bate neles, corrige, ensina. Aí eles casam, criam asa e voam. Mas, graças a Deus, que meus filhos têm prestado esta honra de estar sempre conosco, nos comunicam, estão sempre dizendo onde estão, como o Elifas, o Marcos e todos eles, graças a Deus, aonde eles vão, viajando, sempre estão nos comunicando, assim como meus irmãos na fé, quando vão viajar, me comunicam, falam comigo. Deus abençoe todos vocês. E se amanhã vocês não tiverem culto em suas igrejas, nós temos a transmissão aqui, amanhã, a partir das 7h30 da noite. Desejamos uma boa noite a todos vocês, nosso abraço fraternal. E faça como a Brenda disse, se tem algum ossinho aí, deixa de lado. Mas mesmo que seja osso, dá para moer e fazer ração, viu? Não deixa as formigas comer, não, dá para moer. Tem alguns ossinhos que você vai roendo ele, e roendo, você acaba comendo também. Eu digo a vocês, Deus vos abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Até lá. Um abraço fraternal.